Olá, muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos para a nossa live de hoje. Vou ajeitando as coisas aqui. Ui, ui, ui. Oi, Priscila. Minha convidada de hoje já está chegando. Vamos lá. Deixa eu receber minha querida Priscila. E aceitou, tá contribuindo aí com toda a sua experiência para a gente estar conversando aqui hoje. Oi, Priscila, tudo bem? Oi, tá conseguindo me ver? Tô sim. Tá, que não tá aparecendo pra mim aqui, mas tá tudo bem então. Tudo bem? Boa noite. Boa noite, tudo ótimo? Como é que tá por aí? Tá tudo tranquilo, um calorzão danado, mas vamos seguindo, né? Bota ar-condicionado pra gente aguentar esse calorão. Virou, não é mais artigo de luxo, agora é de necessidade ar-condicionado. Certamente. Barretos também é muito quente, não é isso? 42 graus fez hoje. Ui! Então, hoje vamos esquentar então a noite também, discutindo bastante essa temática aí que ainda é um impasse que a gente tem que resolver, né? Que é essa questão do passe do paciente ao longo do sistema de saúde, né? Passando ele da atenção primária para o terciário, do terciário para a primária. A gente sabe que esse fluxo não acontece como a gente gostaria, não é mesmo? Verdade, não acontece de jeito nenhum. Então nós vamos discutir um pouquinho, falar sobre um pouquinho hoje. Isso, mas deixa eu apresentar. Vou me apresentar para quem não me conhece, porque eu acredito que hoje o público seja mais de enfermeiros que vão se interessar. Então, talvez não me conheça um pouco. Eu sou fisioterapeuta, né? Sou especialista também em oncologia. Eu idealizei esse perfil do oncologia multidisciplinar justamente para a gente alcançar, disseminar os conhecimentos da oncologia, para que mais profissionais da saúde se interessem pela área, porque a gente sabe que existe uma deficiência de profissionais para atuar, né? A demanda de pacientes é grande, a gente tem muito poucos profissionais ainda com olhar especializado a entender as particularidades do paciente oncológico, né? A entender as necessidades dele, a entender a doença, todos os problemas que podem surgir também com o tratamento. E a gente que já é da área, a gente bem entende que não é tão simples mesmo, é uma área bem complexa para se atuar, mas que a gente precisa ter profissionais que se interessem por ela, né? Só está crescendo, né? A demanda na área da oncologia só cresce. Você aí é uma profissional que atua, né? Ainda com esse perfil, vivenciou isso ao longo. Deixa eu apresentar o seu currículo, então, direitinho aqui. A Priscila Secles, então, ela é graduada em enfermagem, né, pela Universidade Paulista, Unip, especializada em estomaterapia na Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto. Ela trabalha há 17 anos no Hospital do Amor de Barretos, é o conhecido Hospital do Câncer, né, que modificou o nome no último ano. Ela atuou por 7 anos como enfermeira do Departamento de Mastologia e Reconstrução Mamária no Hospital do Amor. E hoje ela coordena a unidade de estratégia de saúde da família, que é administrada também pelo Hospital do Amor, lá em Barretos, foi colaboradora do livro Câncer de Mama, com uma filosofia de tratamento, Breast Units Barreto. Imagino que você tem uma bagagem de experiência junto aos pacientes com câncer de mama e ainda está vivenciando uma situação pessoal aí de ter adquirido a doença, né? E está iniciando esse processo aí. E eu quero que você realmente mostre para a gente essa visão, não só do profissional, mas também do paciente, que consiga nos sensibilizar, né, entender esses dois pontos de vista, para a gente realmente conseguir trabalhar cada vez melhor. Né? Conta para a gente, então, um pouco dessa sua história, né, dessa sua trajetória, e fale um pouco para a gente dos gargalos que você tem identificado dentro do sistema de saúde que precisam ser ajustados, em especial os que dependem ou podem ser minimizados por uma equipe multidisciplinar.
Então, como você já disse, eu trabalho há 17 anos, né, dentro do Hospital de Amor, muito conhecido como Hospital de Câncer de Barretos. 7 anos, né, desse total 17, eu trabalhei somente como enfermeira do departamento de mastologia. E Sim. dentro desse departamento, eu falo que foi o departamento onde eu mais cresci e foi o departamento onde eu consegui amadurecer profissionalmente. E aprendi também a dar valor ao trabalho em equipe, né? O trabalho em equipe multidisciplinar. E ali a gente aprendeu juntos a trabalhar e formar essa equipe. E eu vi que com o passar dos anos, esse trabalho multidisciplinar, ele foi tomando mais força, cada vez mais força dentro do sistema de saúde, né? E é legal até poder ver o reconhecimento de um profissional, reconhecimento e respeito de um profissional com outro profissional, né? Ali dentro desse sistema, desse trabalho multidisciplinar. E quando eu trabalhava ali dentro do departamento, a gente, né, conseguiu criarmos uma equipe, as reuniões que a gente fazia, onde a gente discutia. Essas reuniões eram feitas em dois pontos. Uma reunião a gente fazia para poder discutir os casos clínicos de cada paciente, então a gente tratava cada paciente individualmente, né? Legal. Então, nessa reunião para discussão de caso clínico, tinha um radioterapeuta, oncologista, cirurgião, enfermeiro, fisioterapeuta, nutricionista, patologista, então todos que envolvia. E tinha um outro momento dessa reunião, né, da equipe, que era onde a gente colocava a discussão de artigos. Então, tudo que tinha de novo dentro de cada profissional, né, da área, levava para poder discutir. Então, isso, a gente conhecia o trabalho um do outro, né, e a gente Sim. conseguiu estreitar esse relacionamento entre os profissionais. E foi legal que essa interação, né, dos profissionais nada mais que beneficiou o tratamento e beneficiou o tratamento com o paciente. Sim, que legal. A gente sabe que Barretos é top, né? Existe uma grande preocupação em realmente estar oferecendo o melhor para o paciente, fazendo os ajustes necessários. Infelizmente, a gente sabe que isso não é comum a todas as instituições, a complexidade é grande, né? O grau de organização da instituição também tem que ser grande para atender a toda essa complexidade. Mas que legal que você teve essas boas experiências, né? Para carregar para si e para hoje estar executando outros trabalhos que possam Sim. complementar o que você iniciou por lá. Mas eu gostaria de lembrar para quem está acompanhando a gente, ó, que quem for ficando com a gente até o final vai ter a oportunidade de ser sorteado para ganhar um curso de enfermagem, oncologia, um mini curso para quem quer se introduzir no tema, quer conhecer um pouco mais da área. Então, vale a pena. Vai ficando com a gente, tragam dúvidas, enviem perguntas aqui. Tenho certeza que a Priscila está aberta para estar respondendo aí dúvidas sobre essa temática que a gente trouxe para hoje. Bem, Priscila, eu sei que grande parte da sua carreira, então, você se dedicou na atenção terciária em oncologia, né, atuando principalmente junto com pacientes com câncer de mão, como você comentou. Eu acredito que você identificou vários dificultadores aí no processo desses pacientes para elas conseguirem receber o tratamento no momento ótimo, né? Para terem mais chance de cura da doença. Você poderia exemplificar alguns desses dificultadores aí dentro do processo, do fluxo da paciente após o diagnóstico? Claro. Lembrando que a gente está no mês de outubro, né? E quando a gente pensa em outubro, o que que a gente pensa? No outubro rosa, mês aí de conscientização do câncer de mama, né? Onde não só o Brasil, mas vários países faz essa campanha para poder incentivar a mulher para poder fazer a mamografia e fazer o diagnóstico precoce da doença. Mas vamos olhar um pouquinho aqui para o nosso Brasil, né? Que a gente vê que a realidade não é muito essa do diagnóstico precoce, que é isso que preza o Outubro Rosa, essa conscientização.
teve um estudo que foi feito, um estudo brasileiro mesmo, que ele avaliou cerca de 247 mil mulheres, né? E mulheres aí na idade de 55 anos que foram diagnosticadas com câncer de mama. E nesse estudo mostrou que 40% dessas mulheres que foram diagnosticadas, elas já estavam em fase avançada da doença, né? Em estágio avançado da doença já, que diagnosticou. E a prevalência do diagnóstico desse estágio avançado, ele foi em mulheres que não tinham, né, com pouca ou nenhuma alfabetização. Então, a gente vê aí, né, um problema social muito grande. Então, a gente sabe, como acabei de dizer, que o câncer de mama, quando diagnosticado precocemente, aumentam as chances de cura. Então, no Brasil, o tempo médio para a mulher conseguir esse diagnóstico de câncer de mama, ele aumentou nos últimos anos. Ele está chegando a 45 dias. Né? A mulher passou com o médico, com algum especialista, até ela conseguir receber esse diagnóstico de câncer de mama, tem demorado em torno de 45 dias. Em contrapartida, para ela, desse primeiro momento, até ela conseguir iniciar um tratamento, tem demorado em torno de 83 dias, né? Então, assim, são muitos dias. E são levantamentos que foram feitos recentemente aqui com a gente. Ela tem que esperar todo esse tempo pelo sistema SUS. Só que, em contrapartida, foi feito um outro levantamento também, que dessas mulheres, a gente consegue ver que as mulheres que fazem acompanhamento pela rede privada, ela consegue diagnosticar mais cedo o câncer de mama, né? Enquanto a partir daquelas que fazem acompanhamento ou que faz toda essa busca aí pelo diagnóstico pelo SUS. Então, assim, a desigualdade social hoje, infelizmente, é uma realidade hoje. E pensar que a desigualdade social, ela faz com que essas mulheres tenham destinos diferentes, né? No nosso Brasil hoje, no nosso sistema. Isso é muito preocupante. Sim, é o que diferencia também os resultados que a gente tem aqui no Brasil também, que se tem nos países desenvolvidos, né? Exatamente. A chance de cura lá está com um percentual bem superior ao que a gente vê em países em desenvolvimento, e muito está nessa questão do diagnóstico precoce e início do tratamento no momento ótimo, né? Que é logo após o diagnóstico, sem esse atraso que pode ter tanto impacto aí na chance de cura da doença, né? Ou no tempo de sobrevida. E a gente precisa de ações para isso, né? Tem que ser pensado e que todas as cabeças envolvidas possível possam, então, se juntar para tentar identificar as melhores soluções, né? Bem, e agora que você está na atenção primária, o que você enxerga que precisa ser melhorado nessa comunicação ou no processo de encaminhamento da paciente da atenção terciária para a atenção primária? Eu acho que o X da questão é exatamente isso que você acabou de falar, Flávia, a comunicação, né? Não tem essa comunicação, não existe essa interação, né, entre essas duas atenções, tanto a terciária quanto a primária. E quando tem essa transição do paciente, né, para atenção primária, quando o paciente ele é devolvido para atenção primária, quando ela termina todo o seu tratamento, ela precisa fazer, né, um acompanhamento e seguir sua vida, né? Porque não é que o paciente teve câncer de mama, teve um câncer, tudo que acontece é decorrente do câncer, né? Ele está aí, ele pode ter, ele é hipertenso, ele continua sendo diabético, ele pode ter um resfriado, né? Tem o Covid que está aí assolando todo mundo. E às vezes as pessoas esquecem disso, né? O sistema está esquecendo disso. Então, para poder devolver esse paciente, para poder acompanhar na atenção primária,
o paciente tem ficado perdido. Eu observei trabalhando, quando eu trabalhava, né, com pacientes com câncer de mama, elas ficavam realmente perdidas, né, nessa transição. E exatamente por isso, pela falta de comunicação. A falha do processo é totalmente a falta de comunicação entre esses dois sistemas, entre essas duas atenções. E por que você acha que isso acontece? Você acha que é falta de conhecimento, é falta de preparo? Porque, em geral, a gente já tem a noção de que todo mundo que é da área da saúde vivenciou problemas e não teve nenhuma formação em oncologia, porque são raríssimas as faculdades que oferecem a oncologia como disciplina. Né? Exatamente. Então, né? Peraí, esse paciente ele é complexo, né? A doença a gente já não entende muito do tratamento, porque não é só um tratamento, muitas vezes é mais um tratamento que o paciente tem que fazer. Ninguém conhece, porque são tratamentos bem específicos, né? E complexos, que requerem preparo, requerem durante o tratamento, seja radioquímio, por exemplo, que é bem típico dentro da oncologia. As pessoas não sabem o que pode acontecer, algumas noções a gente tem, cai o cabelo, mas isso aí, qual que é o impacto clínico no paciente? O impacto clínico maior mesmo, aqueles sintomas que são mais graves, e às vezes de difícil controle, nós profissionais de saúde às vezes ficamos receosos, porque a gente não sabe lidar com eles. Né? E às vezes a gente intervém em algum aspecto, mas a gente não entende por que isso está acontecendo e a gente fica sem saber lidar. Imagina o pessoal da atenção primária, que às vezes atua com questões mais simples e não entende, não consegue enxergar, porque não teve formação sobre a doença e nem conhece o tratamento, né? Imagino que esse talvez seja um dos maiores problemas na atenção primária, não sei. O que você acha? Eu vejo por esse ponto também, a falta de conhecimento, como você bem disse, não é uma das disciplinas que a gente tem hoje na faculdade, a parte de oncologia, né? Infelizmente, a gente não consegue se aprofundar, né, nessa questão. Você vê muito superficialmente, algumas faculdades têm, mas é tudo muito superficial. Então, essa falta de conhecimento, ela causa realmente, é um despreparo realmente dos profissionais que estão na ponta, né? Mas, igual você comentou, às vezes o paciente tem problemas simples, que não tem relação nem com a doença e nem com o tratamento, ele poderia ser assistido ou visto primeiramente por um médico da atenção primária, mas aí ele não, o próprio paciente tem muitas vezes medo e ele acaba indo direto para a instituição que está acompanhando ele. E nisso, às vezes, o médico da atenção terciária ele já está com a agenda lotada, não consegue dar atenção no momento que o problema está acontecendo, e aí o paciente está perdendo nisso também, né? Porque muitas vezes ele não vai conseguir uma adequada assistência, uma adequada condução na hora que a disfunção, né, uma pequena complicação surge, mas que ele precisaria de uma assistência com uma resolutividade mais rápida, e aí ele acaba aguardando o momento que pode ir para uma consulta. Nesse meio tempo, ou o problema já sumiu, ou ele piorou muito. E poderia ter sido acompanhado lá na atenção primária, né? Me conta um pouco disso. Ou às vezes até consegue ter um atendimento na atenção terciária no hospital, né? De alta complexidade. Só que o problema de ter essa consulta, esse atendimento inicial, né, de algo que não tem relação com a patologia, com a oncologia, é exatamente o problema de acompanhar esse paciente. E depois, quem vai acompanhar esse paciente? Né? Não vai ser a atenção terciária que vai conseguir acompanhar esse paciente. Quem tem que fazer esse acompanhamento de cuidado dos medicamentos que tem que tomar, né? Então, toda essa atenção tem que ter sido dada lá no início, lá na atenção primária. Então, às vezes consegue realmente esse primeiro atendimento, mas o principal não consegue, que é o acompanhamento desse paciente. Sim. E quando você assumiu mais essa coordenação na atenção primária, você tem buscado algum link com essa atenção terciária para tentar minimizar esses gargalos? É que como o hospital fica em Barretos e a unidade que eu trabalho, ela é estratégia de saúde da família, então a gente tem um pouquinho mais de proximidade com o paciente, né?
Estratégia de saúde da família, o que que é? Não tem vários médicos na unidade, é um médico que ele é especialista em saúde da família, ele que vai tratar a família inteira, né? Desde da gestante até o idoso. É aquele médico, aquela enfermeira que vai na casa, que acompanha, que tem agente de saúde, que conhece todo o território. Então, é um pouquinho diferente. Então, você consegue ter essa proximidade maior, né, com os pacientes. Então, você consegue ter o contato, você consegue ter aquele cuidado maior com esses pacientes, por ser estratégia de saúde da família. Sim. A questão não é simples de ser resolvida, né? Ainda que você tenha a visão, são vários os envolvidos nesse processo para tentar contribuir nessa redução, nesse distanciamento diante das necessidades do paciente, né? E é um processo a ser construído mesmo, esse link, de acordo com a necessidade do paciente. Quando que ele vai ser acompanhado na atenção primária? E como a gente comentou, sem a formação fica difícil quem está lá na atenção primária assumir esse paciente, aí, às vezes até a atenção primária acaba empurrando mesmo para a terciária por não saber como conduzir aquela problemática, né? Aí chega na atenção terciária, você aí está num grande centro, um dos maiores do país, mas você imagina naquele interior, ou mesmo na capital, quando não há um grau de organização, ou a demanda é tão grande que fica inviável de assumir problemas onde se sabe que não é o contexto da oncologia, né? Quem sai perdendo nisso tudo é o paciente, que fica sem a atenção que ele precisava. Né? De forma semelhante ao que acontece durante o tratamento oncológico, aquele paciente de cuidados paliativos também enfrenta essa problemática, né? Cuidados paliativos tem sido considerado um paciente bomba, ninguém quer, né? Nem atenção terciária, nem atenção primária. A regulamentação surgiu o ano passado para tentar organizar isso. E como é que você tem ouvido mais essas questões do cuidados paliativos oncológicos para atenção primária e para atenção terciária? Lembrando que o cuidado paliativo, ele, tanto a atenção terciária quanto a primária, os dois têm responsabilidade em cima desse paciente que é paliativo, né? Na minha visão, só a atenção primária, ela tem uma responsabilidade maior com esse paciente, porque ela está ali mais próximo do paciente, né? Lembra que o hospital, ele é um centro que trata vários pacientes. Aquela atenção primária, não, ele está ali perto do seu bairro, da sua casa, de onde você mora. E o grande problema hoje é que quando se pensa em cuidados paliativos, muita gente tem na mente, até mesmo por não conhecer, simplesmente cuidados paliativos é cuidados de fim de vida, né? O paciente é paliativo, eu vou cuidar só para o fim de vida e o paciente ele já está condenado à morte. Não é isso. O cuidados paliativo, ele nada mais é que ele visa essa atenção integral, né? Da saúde das pessoas com doença crônica. Não precisa ser necessariamente o câncer. É aquele paciente que tem uma doença crônica. E visando essa atenção, né, essa atenção integral, visa melhorar a qualidade de vida do paciente, mas não só do paciente. Visa melhorar essa qualidade de vida do paciente, do familiar, né, para tratar vários aspectos aí do paciente. Vai aliviando a dor desse paciente, tratar aspecto físico, psíquico, espiritual, né? Então, e pode se estender também até mesmo ao luto, né? O cuidado paliativo. Então, os profissionais de saúde que estão na atenção primária, eu acredito que eles precisam entender um pouco melhor do que é o cuidado paliativo, para poder oferecer esse cuidado, essa atenção melhor, essa atenção maior para o nosso paciente. Sim. Igual, mesmo quem atua em oncologia, os próprios profissionais, a gente demora um pouco para sensibilizar e entender mais o processo quando a gente já não tem a formação especializada, né? Às vezes a gente entra com outra formação, não específica em oncologia, tem a oportunidade de atuar em oncologia, e a gente demora um pouco para entender esse processo do paciente oncológico.
em cuidados paliativos. Na atenção primária, eu acho que talvez seja ainda maior, porque tem a doença câncer que a gente que não se entende, não conhece, né? Mas como você bem mencionou, é lá que está o suporte maior, né? O pessoal da atenção primária, muitas vezes, tem uma equipe completa, se não completa, mas muitas vezes você tem uma equipe multiprofissional, né? Ou seja, ele pode atender as necessidades do paciente de acordo com as disfunções que surgem, só que eles muitas vezes não têm esse olhar ainda preparado do cuidado paliativo e nem da oncologia. E ainda tem esse receio, né? E a gente sabe que o cuidados paliativos raramente não, mas assim, com muito mais frequência, os cuidados que ele vai ter necessidade são cuidados semelhantes ao que se vê na atenção primária, né? Não tem mais a alta complexidade do tratamento oncológico. Alguns vão estar recebendo um tratamento oncológico, mas não nas mesmas doses. É diferente, né? Só que a atenção primária, o que você sugere que possa ser melhorado nisso para que as equipes de atenção primária possam melhor assistir e aceitar esse paciente de cuidados paliativos? Eu acho que o principal é a informação, é você saber com aquilo que você está lidando, né? Quem é o paciente que eu recebo diariamente? Será que eu recebo na atenção primária somente o paciente que é hipertenso, só um paciente que é diabético? Eu recebo só um paciente que é gestante? Não, ali na atenção primária eu recebo todos os tipos de paciente, né? Então eu tenho que estar aberto para um leque aí, né? De opções. Então, eu acho que a informação, você ter o conhecimento do que você está cuidando, igual eu mencionei anteriormente, cuidados paliativos, quando a gente pensa em cuidados paliativos, primeiramente a gente pensa em paciente somente oncológico, paciente com câncer, e não é, né? A gente tem, assim, um número muito maior de pacientes que é paliativo e não é oncológico. E as pessoas se esquecem disso, né? Com outras patologias aí. Então, precisa entender melhor o que você está cuidando, o que você está fazendo, né? Esse conhecimento, eu acho que é a base para tudo. Sim, isso até mesmo. Eu, como fisioterapeuta, eu passei a entender melhor o papel do físio quando eu comecei a enxergar que, peraí, na oncologia, na verdade, o fisioterapeuta, por exemplo, a gente não atua tratando a doença, né? Assim como quase todos os profissionais não médicos, a gente dá muitas vezes o suporte ao tratamento oncológico com foco nas disfunções que surgem ou como consequência da evolução da doença ou como consequência do tratamento. Então, a doença é parte do processo, mas, na verdade, o que a gente cuida, o que a gente trata, são as disfunções geradas ou pela doença ou pelo tratamento. Então, assim, e essas disfunções, geralmente, a gente encontra em outras situações clínicas também, com as quais a gente já aprendeu a lidar desde a graduação. Só que a gente só precisa entender um pouco da questão do que é doença, o que é o tratamento oncológico, para a gente não se perder no processo, né? Para a gente estar antenado se aquilo que está surgindo está relacionado à doença, ao tratamento, com a melhor forma de conduzir, considerando o contexto que o paciente está vivendo, sem ter tanto esse medo da doença, eu não conheço, mas espera aí, né? Vamos entender um pouquinho dela, se eu entender um pouco dessa doença, um pouco do tratamento dela, eu vou saber lidar, porque o que eu tenho que fazer com o paciente eu já aprendi desde a graduação. É mais ou menos isso que você pensa também em relação à enfermagem? É exatamente isso, né? Mais ou menos, é exatamente isso, é você conhecer. Você às vezes não precisa conhecer a fundo, profundamente, a parte da oncologia, porque deixa isso para os especialistas, né? Mas você entender um pouquinho, conhecer, estudar, e é exatamente isso que tem faltado nos nossos profissionais, infelizmente, aí. Ter esse conhecimento. Eu acho que esse talvez seja realmente o ponto-chave. Não é à toa que eu saí da assistência, da gestão em oncologia para a educação, porque eu vejo isso como uma necessidade tão grande. Né? Os profissionais às vezes já estão inseridos na prática e não estão preparados para lidar com aquilo tudo, porque não entendem bem o processo. Né? E atuar em oncologia é como se você fosse um profissional generalista,
mas que tem que ter o olhar da oncologia, tem que entender um pouquinho da doença, um pouquinho do tratamento, para você se situar melhor, para você entender na visão do paciente esse contexto onde ele está vivenciando, né? Em termos de problemas que vão surgindo. E agora, então, você que também acabou absorvendo esse outro lado de adquirir a doença e agora ter que vivenciar essas etapas do tratamento oncológico, conta pra gente um pouco como é que está sendo esse processo, se você consegue agora enxergar gargalos diferentes do que você enxergava só como gestora, né, como enfermeira que atuou dentro da oncologia. Conta pra gente. Agora a Priscila paciente falando, né? Deixar a Priscila enfermeira um pouquinho de lado aqui. Deixa eu aqui para falar pra gente. Vou pedir para ela esperar um pouquinho ali na sala, agora vai entrar a Priscila paciente. É assim, é que como eu trabalho dentro de um hospital já oncológico, eu falo que eu não tive essa vivência de começar do começo o diagnóstico, lá atrás na atenção primária, né? De sentir tudo isso na pele. Porque dentro do hospital oncológico, claro que a gente está dentro do hospital, acaba facilitando para a gente conseguir o tratamento. E ali dentro do departamento onde eu fui criada, né? Bem mais fácil. Porque assim, eu posso te garantir que uma vez que você está diante de um diagnóstico de câncer, ou da possibilidade de um diagnóstico de câncer, você quer ter um resultado o quanto antes, né? Um resultado muito mais rápido. Porque envolve você, envolve sua família, igual eu sou casada, eu tenho meus filhos, meus pais, então envolve toda uma família, envolve os amigos, diante da possibilidade de um diagnóstico. Quando você tem esse diagnóstico positivo, você tem a certeza que você está com tratamento, tem um câncer de mama ali para poder, um diagnóstico de câncer para poder enfrentar, você quer começar o quanto antes. Quer começar o quanto antes e começa a surgir na cabeça, né, as dúvidas de como será. Eu falo que para mim foi um pouquinho diferente, porque trabalhando no departamento eu sabia tudo o que me esperava, né, sabia o processo que ia passar, cada etapa do processo que eu ia passar, mas eu comecei a imaginar, e realmente eu paro e fico imaginando para essas mulheres como tem sido. Ficar esperando, como a gente falou anteriormente, esperar 45 dias para a gente poder ter um resultado de uma biópsia, mais 83 dias para iniciar um tratamento, é desesperador, é muito revoltante tudo isso. Então, o maior gargalo que eu vejo em tudo isso realmente ainda é esse desrespeito com esses pacientes. Eu falo que é um desrespeito com o paciente oncológico, né? Ter que esperar numa fila todo esse tempo. E isso, claro, que vai impactar no avanço da doença, né? No que a gente já comentou anteriormente. E a tortura psicológica que não é essa etapa, né? Não, e mexe muito com o psicológico da gente, com toda a família também, né? Não só o paciente, mas toda a família fica naquela ansiedade, fica com medo, o medo do desconhecido, né? Com medo de tudo que vai enfrentar. E não é justo um paciente ficar todo esse tempo numa fila aguardando. Com certeza. É algo que a gente, embora já tenha surgido legislação para tentar controlar isso, está difícil de colocar em prática, de garantir, né, os 30 dias após o diagnóstico para iniciar esse tratamento. Isso falando em instituições especializadas que estão aí no esforço, se organizando para isso. Imagina pensando em todas as instituições que oferecem o tratamento, que a gente às vezes sabe que não tem um grau de organização que deveria ter, então o descuido tende a ser ainda maior. É realmente preocupante, com certeza. Bem, a professora Patrícia, que é minha co-coordenadora, junto comigo lá na pós, porque está aqui elogiando bastante aqui, está gostando muito das suas palavras, né? Gostaria de enfermeiras como você sempre participando aí, né? E contribuindo com todo esse conhecimento para a enfermagem. Com certeza você tem muito a agregar com toda essa visão que você já adquiriu aí de experiência. É só convidar mais vezes que a gente vem. Oh, vamos sim, com certeza. Daqui a um tempinho você vai contar como é que foi. Ah, já passou, mas
foi assim, foi assado, e agora acabou, e tudo que vem de bom pela frente, né? Exatamente. Então tá, vamos combinar, hein? E aí, agora vamos falar um pouquinho dessa formação do enfermeiro, que a gente já identificou que existe esse enorme gargalo educacional em relação à oncologia, né, para todos os profissionais da saúde, não é só para a enfermagem, mas você, enquanto enfermeiro, que já atuou tanto na atenção terciária como na primária, como é que você acha que o pessoal da atenção primária, o que é o grau de necessidade deles em relação à oncologia? Conta pra gente a sua percepção em termos educacionais. Eu acho que, assim, com a bagagem que eu tenho de oncologia, né? Por um tempo que eu trabalhei na parte de oncologia, e hoje trabalhando em atenção primária, eu consigo perceber que o meu olhar, a minha visão é diferente diante de alguns problemas, algumas situações e alguns pacientes que eu tenho cuidado, né? Então, hoje, grandes partes dos profissionais que trabalham, até mesmo na parte da oncologia, eles não têm formação para isso, né? Eles não têm formação oncológica para estar trabalhando. Então, quando você tem essa formação, independente se você está na área da oncologia, se é mesmo atenção primária, modifica seu olhar, né? Eu acho que muitos problemas poderiam ser minimizados com, com esse olhar, com essa bagagem de oncologia aí. Sim, certamente. Porque sem isso a gente não consegue chegar no ponto de vista do paciente com os sofrimentos, as disfunções que estão surgindo, tentar detectar elas o quanto antes, encaminhar para os profissionais que possam dessa formação para poder entender o ponto de vista. Bem, e em relação aos enfermeiros lá da atenção terciária, você também vivenciou lá muitos anos, né? E você acha que quem já está, ou pelo menos quem inicia a sua atuação da oncologia, que muitas vezes a gente entra despreparado. Eu, pelo menos, fui assim. Eu comecei a minha experiência lá em 2003, a minha não tinha formação em oncologia, minha formação de especialista era em cardiologia, mas eu tive a oportunidade de entrar numa instituição oncológica. E não estava preparada para aquilo. Lógico que eu fui associando, estudando muito. Mas a gente sabe que a maioria dos profissionais que vão atuar em oncologia, eles entram também sem conhecimento especializado. E como é que você acha que está o enfermeiro que já está atuando? Você acha que, em geral, eles estão bem preparados, eles entendem bem da doença, do tratamento, ou ainda precisaria, uma formação acadêmica poderia ser útil? A atuação acadêmica, acredito que ainda seria útil, sim, porque estudo nunca é demais, né? Sempre vem agregar o conhecimento, né? A gente não pode também achar que sempre sabe tudo. Aí eu estou trabalhando uma instituição oncológica, então eu acho que eu sei tudo. Não, a gente sempre vai aprender algo novo, né? Até porque muitas vezes a gente não tem atuando, às vezes você não tem aquele tempo de dedicação para estudar tudo que poderia. Você faz uma formação, você acaba, não, agora é meu momento, e você recebe também, você participa da construção desse conhecimento de forma mais organizada do que você tentar fazer tudo sozinho. Eu falo por mim, né? Eu fiquei 16 anos numa instituição oncológica, mas eu corri atrás,
sempre fui apaixonada por estudar, né? Eu fui fazer meu doutorado e fui buscando mais conhecimento e tentando entender, principalmente na oncologia, porque era um universo novo e como eu já entrei sendo gestora, aí que eu senti uma responsabilidade ainda maior. Mas peraí, a minha equipe ainda, que está lá no interior, onde ninguém falava oncologia e de repente tem que estar atuando, eu preciso preparar essa equipe, a gente precisa saber o que a gente realmente tem que fazer com os pacientes, e à medida que a gente vai entendendo, a gente consegue organizar esse conhecimento para que todos os profissionais ali envolvidos possam realmente oferecer o seu melhor dentro da sua profissão, dentro da sua especialidade. E eu senti que fez muita diferença. Né? O grau de organização que eu consegui construir no serviço, junto com a equipe, à medida que a equipe foi se desenvolvendo, estudando mais. E sempre quando você tem um profissional com uma formação mais específica, o fluxo do paciente, a forma como você atende, a resolutividade que você traz para os problemas dele, tende a ser muito mais melhor, né? Porque é mais rápido. Não sei se você já teve essa percepção também ao conduzir as suas equipes. Muda, né, totalmente o olhar que você tem, né, perante a sua equipe e perante os pacientes, quando você tem essa formação. Sim, e aí também a percepção interdisciplinar também, de você entender mais o papel das outras profissões. Quanto mais você estuda, mais você consegue passar a sua visão, os outros profissionais conseguem entender e aceitar melhor o seu papel, né? O que eu senti muito no início da minha carreira foi isso. Como eu vim com uma formação boa da cardiologia e muito do que eu tinha que implementar tinha relação com o que a gente fazia em termos de intervenções, era semelhante ao que a gente fazia com o paciente de alta complexidade da cardiologia. Então, eu fui entendendo fácil a forma de atuar com paciente de alta complexidade da oncologia também. E aí, estudando a fundo a doença e entendendo do tratamento oncológico, ficou muito mais fácil de eu ser aceita também dentro de uma equipe, né? Porque aí você começa a se posicionar, né? Eu lembro no início tinha médico que falava: ah, não, hoje essa paciente não pode sair do leito. Como assim não pode sair do leito? Essa paciente precisa sair do leito, porque senão ela pode piorar, ela pode evoluir com a pneumonia mais facilmente, principalmente pós-operatório, que eu pegava muito no início. E aí, aos pouquinhos, você vai mudando a cultura institucional, mostrando que a sua profissão tem um papel a cumprir e que se ela cumprir, os resultados vão se somar e o seu paciente tende a melhorar, né? O paciente da equipe, porque não existe paciente do médico. O paciente é de todos que estão ali envolvidos com ele, né? E a gente precisa... E a gente consegue ganhar o respeito da equipe, né? De toda a equipe. Quando vê que você tem você tem conhecimento e você, né, tem empoderamento daquilo que você está fazendo, eles veem o que você sabe que está fazendo, eles começam a te respeitar também, né? Então porque isso caiu, porque antigamente era todo mundo centrado na equipe médica, né? Sim. Não estou desfazendo. Se tem algum médico me assistindo, sabe que eu gosto muito deles. Mas era muito centralizado no médico. O que pode, o que não pode é o que o médico determina. Não, e hoje nós temos fisioterapeuta, nós temos enfermeiro, nós temos nutricionista que conseguem debater, conseguem impor, né, os seus pensamentos baseados em artigos, baseados em estudo, baseado naquilo que estudou. Então, o respeito foi se ganhando ao longo dos tempos aí. Porque cada um tem um papel a cumprir junto ao paciente. A questão é somar, né, as ações de cada um com foco no paciente para a gente tentar chegar num resultado que seja melhor para o paciente. Mas para isso a gente precisa se ouvir, a gente precisa se entender. Né? E na oncologia a gente tem muito isso. Eu acho que é uma das especialidades que mais existe essa interação interdisciplinar, né? Porque ele tem muitos problemas, ele é realmente um paciente complexo, mas não que seja difícil de entender. A gente só precisa se dedicar a entender. Eu acho que é aí que está o detalhe, né?
Mas educação, a gente sabe que não é uma coisa simples, né? As pessoas, principalmente quando a gente começa a trabalhar, as pessoas tendem a esquecer que tem que estudar, né? Começa a executar, executar, e aí existe essa resistência, às vezes, do profissional que já está na prática de querer buscar mais conhecimento, de querer se atualizar, se aprofundar. Mas e o que você considera para os enfermeiros serem um dos principais dificultadores para buscar esse conhecimento, essa especialização? Então, a falta de incentivo, né, eu vejo como um dos principais dificultadores, e eu acho que a desvalorização também muitas vezes do profissional, né? Infelizmente, não são todas as instituições que valoriza o profissional da enfermagem. E a gente sabe hoje, né, eu como enfermeira, né, se tem mais algum enfermeiro nos acompanhando aqui, que esse profissional, ele é a peça-chave, né, que engaja toda a equipe ali, né, toda a parte do tratamento e todo o processo. Então, o enfermeiro é a peça-chave, tanto ali para atenção terciária, quanto para atenção primária. Então, enfermeiros, eu brinco, né, eu brinco que às vezes uma unidade toca sem médico, mas não consegue às vezes sobreviver sem enfermeiro. Porque é peça-chave. E eu vejo esses profissionais muitas vezes desvalorizados e por isso eles se. Conhecimento do seu papel. Das duas partes, financeiramente, quanto ao seu papel, né? As duas partes, essa desvalorização vem. Essa problemática é de difícil resolutividade, principalmente a parte financeira, a gente precisa demonstrar resultados, é sempre uma grande cobrança nesse sentido, mas às vezes, ainda que se demonstre, a gente não tem esse reconhecimento mesmo, né? Em termos também do papel a ser cumprido, eu acho que isso, como a gente estava comentando, quanto melhor a gente cumpre, entende do papel, isso a gente só consegue com conhecimento, a gente tende a ir ganhando espaço. Negócio que às vezes não adianta um ou outro na equipe, a gente tem que ter uma equipe bem estruturada, onde todo mundo está buscando sempre melhor, né, para realmente fortalecer as equipes. E a gente, porque ninguém trabalha sozinho em oncologia, né? Ainda que você seja líder de uma unidade de internação, você precisa de interagir com as outras, não adianta uma unidade ser forte, a outra ser frágil, que esse paciente vai de uma para outra. Então, assim, a comunicação precisa existir, mas todos os profissionais precisam querer algo mais, né? Vamos ver, tem alguém aqui comentando, a Patrícia comentando aqui que o enfermeiro com conhecimento conquista segurança para atuar, além de muito respeito e bastante autonomia. Com certeza, faz toda a diferença. Faz. Então, né, vou comentar então do que esse perfil da oncologia multidisciplinar tem para quem gosta da área, quem está buscando um pouco mais conhecer sobre a área. A gente está sempre disponibilizando vários vídeos, né, com uma bagagem de vários profissionais de ponta no país, que produzem vídeos para que todo mundo possa conhecer um pouco mais da atuação dos diferentes profissionais dentro da oncologia. E aí quem gosta, quer estar sempre buscando um pouquinho mais, acompanhe a gente que vocês vão ter sempre muito conteúdo disponível aqui gratuito, mas para quem quiser se aprofundar mais na oncologia, vem com a gente para a pós-graduação interdisciplinar de enfermagem oncológica que a gente está, então, construindo junto à PUC-Rio. A Patrícia, que está aí acompanhando a gente, é a coordenadora da enfermagem, com uma grande bagagem também. Ela teve as experiências no CIR, no GRAAC, então tem muito para agregar para todos os alunos que quiserem se aprofundar mais dentro da especialidade. E só que tem um detalhe, a pós-graduação a gente vai fechar as inscrições semana que vem. Então, dia 14 é o último dia para se inscrever na pós. Então, se quiser saber mais, é só clicar na bio, lá a gente tem até um demonstrativo, que a gente construiu, que é o formato do que acontece lá na pós-graduação.
Temos algumas aulas disponíveis, que são as mesmas aulas que a gente tem na pós também, algumas atividades, para quem às vezes tem resistência em relação à EAD, apesar de que com a pandemia eu acho que isso acabou, né? Todo mundo agora está disposto a estudar online, porque é muito mais fácil, é muito mais prático, você estuda a hora que dá, você consegue se organizar melhor, mas você tem um material ali já organizado, né? E eu ainda consegui, Priscila, consegui trazer profissionais de ponta, tem vários profissionais do Hospital do Câncer que estão junto com a gente. O Que professor legal. André Carvalho, você teve a oportunidade de conhecer, ele foi o diretor do Instituto de Pesquisa aí de Barretos. Então, assim, Uhum. de coração, é uma das pessoas que mais me ajudaram no início do projeto. E ele dá aulas também, então, dentro da pós-graduação. Hoje ele está numa das maiores instituições de pesquisa do mundo, né? No IARC, lá em Paris, na França. França. Ele é dessa. Tem vários outros também, inclusive o da mastologia, temos mastologistas, temos da medicina nuclear, é da Ed Barretos, quem mais? Radiologista. Não, tem tanta gente. Vários Que legal. profissionais daí que a gente chamou de do AC Camargo, do Sírio. Então, a gente realmente, do GRAAC, temos profissionais das grandes instituições da oncologia do país, para construir, levar para os interessados um conhecimento bem organizado e mais fácil de ser entendido. Essa é a proposta, né? Facilitar para que esse conhecimento chegue a qualquer parte do país, porque é totalmente EAD. A gente tem só um encontro presencial lá no finalzinho do curso, para cumprir todas as regras do MEC mesmo e da CAPES, que, aliás, assim, a gente é uma especialização séria junto com a PUC, a gente tem que ser o mais rigoroso possível para oferecer realmente o melhor, porque é assim que a PUC trabalha, sempre buscando o que é o melhor. E a gente, então, tem utilizado muito de metodologias ativas. Eu falo a gente porque a gente já começou o curso da física, da nutrição também, oncologia interdisciplinar. E em alguns momentos após, a gente reúne as turmas online para debater baseado em casos clínicos, que é para justamente trabalhar essa visão interdisciplinar entre as equipes, né, que é o que a gente vai ver na prática, né, essa necessidade de interação, de comunicação e de entendimento do que é o papel um do outro. Então, a gente vai construindo isso ao longo da pós, para que a hora que ele estiver na oportunidade da prática, ele consiga realmente se sentir à vontade e oferecer o melhor da sua profissão. Então, para quem se inscrever lá nessa demonstração, tem a oportunidade de ganhar um presentão da PUC, que é um desconto em todas as mensalidades. Oh, beleza. Então é um Coisa presentão, não é boa. qualquer coisa não. Mas tem que fazer o demonstrativo para sentir que é isso mesmo que você quer. Quem quiser, com certeza, vai querer fechar com a gente e participar dessa pós-graduação que começa, então, inicinho de novembro. Então, quem se interessou, vai lá na bio e se inscreve. Corre. Né? Ajuda também a comunicar com o pessoal aí de Barretos, quem tem interesse, seja da atenção primária, da terciária. A gente está aberto aí, gostaria muito de ouvir, né, as contribuições de quem já está na prática também, isso é muito legal. No Difícil Nutrição, a gente tem pessoas de formação, temos professores que atuam dando aula sobre oncologia, a gente tem gente da prática e temos aqueles recém-formados também. Então, a troca está sendo muito legal. Acredito que para a enfermagem seria muito interessante também. Tem um profissional de ponta aí, né? A gente está no esforço de oferecer realmente o melhor. E eu não posso deixar de falar também do sorteio, né? A gente propôs fazer um sorteio de um minicurso, que essa pós-graduação junto à PUC Rio é em parceria com a Optal Knowledge, que é uma empresa que eu construí justamente para a gente, com esse desejo de disseminar o conhecimento na área da oncologia. Então, a gente tem vários cursos também, e a gente vai sortear, então, hoje, um mini curso de enfermagem e oncologia para quem quer começar a ter as noções, né, para como a enfermagem atua. Então, para quem tiver interesse em ser sorteado,
se inscreve também, vai ter um link na bio, já deve estar disponível agora. Então a gente deixa para o finalzinho, mas já deve estar lá disponível. É só clicar, fazer a sua inscrição e a gente dentro de 1 hora no máximo, a gente vai estar falando quem foi o sorteado para o mini curso. E você gostaria de falar mais alguma coisa que eu falo mais? Quando eu começo a falar, eu não paro. É bom te ouvir. É que eu tô vendo um pessoal que entrou aí, mandando um beijo também para Barretos, Maristela. Eu vi que a minha mãe entrou, o meu filhão também estava aí presente, a Paula. Ana Paula falando que é apaixonada nessa enfermeira. Eu também sou apaixonada em vocês. Ah, teve uma amiga sua que comentou também que você é a melhor enfermeira que já passou pelo Hospital Pio XII. Eu vi. Legal, que bom, gente. Aí, tá vendo como é que você é reconhecido? A gente tem que ter profissionais assim, que realmente agregam, que fazem, cumprem o seu papel da melhor forma possível, a gente consegue isso com conhecimento. Né? O respeito é uma consequência do conhecimento agregado, com certeza. E eu falo que eu sempre consegui desempenhar bem o meu papel, porque eu tinha pessoas que me apoiavam também, sempre ao meu lado, né? Não esquecendo, contando com toda a equipe multidisciplinar, a gente falou de médico, fisioterapeuta, nutricionista, mas eu não posso esquecer das técnicas de enfermagem também, que sempre estava ali na ponta também, dando todo apoio, né? Essas meninas aí maravilhosas, técnicos de enfermagem, que sempre estavam lá na ponta, nos ajudando, nos auxiliando. Estava não, estão, né? Sim. Ah, que legal, gente. Eu gostei muito desse encontro virtual nosso. Foi um prazer te conhecer, né, Priscila? Que na verdade a Priscila foi uma indicada minha, do meu querido Almir, lá de Barreiros também. Foi uma indicação muito feliz, né? Que muito bem posicionada, porque eu queria discutir, e eu acho que você falou muito bem, né? Acho que as pessoas começam a entender que o processo não está simples, né? Essa transição do paciente, seja do câncer de mama ou outros também, né? Fazer esse paciente fluir dentro do sistema é uma coisa complexa, mas a gente está aqui para discutir, para debater, para buscar realmente soluções e pessoas que queiram investir, né, se dedicar a essa população de pacientes com câncer que realmente precisam da ajuda de nós profissionais da saúde, né? Exatamente. Eu quero aproveitar então aí, né, que é o Outubro Rosa. Eu queria que ficasse a conscientização pelo Outubro Rosa, que o Outubro Rosa não ficasse somente no laço, né? O que significa Outubro Rosa é aquele laço. Esquece um pouquinho o laço e vamos nos conscientizar, vamos trabalhar com essas mulheres. A gente vê que, infelizmente, o câncer de mama, ele mata ainda muitas mulheres no nosso Brasil, né? Uma das coisas que a gente comentou era por conta do diagnóstico estar já em estágio avançado. Então, se atentar a isso, tá? Chamando também a atenção das nossas autoridades políticas, essa de eleição agora, né? Tomar cuidado, vereadores, prefeito, ver quem realmente quer trabalhar pela saúde aí do seu município. Né? Então, vamos ter essa conscientização e olhar para essas mulheres que necessitam realmente e se conhecer. A mulher, eu não tenho idade ainda para fazer uma mamografia, mas eu falo que a mulher ela tem que se conhecer, tem que conhecer seu corpo, né? Conhecer sua mama, conhecer todo o seu corpo. Porque qualquer alteração, correr no médico. E o médico que a gente vê primeiro é quem que é lá na ponta mesmo, lá na unidade básica de saúde, que precisa correr e ficar atenta a tudo isso. Fica aí a dica, fica a conscientização. Eu queria te agradecer muito, Flávio. Nossa, passou assim, né? O tempo voando aqui com você. Nem Correndo tempo. 1 hora quase. Daqui a pouco o Instagram corta a gente está aqui querendo falar mais. Você gosta de falar, eu também, né? Então, quando precisar, eu estou à sua disposição. Pode me chamar sempre que quiser. Muito obrigada, Priscila. Muito obrigada por suas contribuições, né? Toda essa sua visão, experiência profissional e também hoje pessoal, por poder, então, passar isso tudo para a gente nessa noite. Só tenho a agradecer e te desejar aí
muita sorte, que essa fase passe logo na sua vida para você voltar ativo, porque os pacientes precisam de você também. Logo, logo. Ainda estou voltando aí. Então, tá joia. Um beijão e até Beijo uma para próxima você oportunidade, então. e para Uma todo boa mundo que noite nos a todos. acompanhou aí. Isso aí, uma ótima noite para todo mundo que ficou aqui com a gente. E ó, se inscrevam lá para ser sorteado. E quem quiser aprofundar, na pós. A gente está esperando todos. Uma ótima noite.